Aqui no estúdio do GP1 Podcast, estamos recebendo a ex-vereadora de Teresina, Rosário Bezerra, que é a pré-candidata à primeira suplência do pré-candidato ao Senado, o deputado federal Júlio César Lima, do PSD. Obrigado à senhora por ter vindo aqui conversar conosco. Bom dia, eu que agradeço nele esse convite, né, para o GP1, que tem bastante audiência, né, o podcast. Muito obrigado pelo convite. Qual a trajetória da senhora, trajetória de vida até agora, a este momento em que a senhora é pré-candidata, a primeira suplente do pré-candidato ao Senado, o deputado federal Júlio César, do PSD? Olha, nele, eu fui vereadora, né, por 2 mandatos, 2008, 2000 e depois 2012. Uma excelente experiência ser parlamentar. E depois eu me afastei, né, por problemas particulares, eu não continuei. E sempre as pessoas perguntavam: "Você não vai voltar? Você não vai continuar?". Não, né, eu estava me aposentei pela Fundação CEPRO, né, e estava só nas minhas rotinas, sempre participando dos seminários de mulheres negras, e sempre eu nunca deixei de participar dos encontros do meu partido, né, do Partido dos Trabalhadores. E cuidando dos netos. E quando foi nesse ano, eu fui desafiada a aceitar essa suplência, não é. Houve toda uma discussão com meu nome, conversamos bastante com os petistas históricos, né, com o próprio Wellington Dias, o nosso ministro, o nosso ex-governador, porque na época existia um outro nome ventilado, que era o da Yasmin Dias, mas o partido, com ampla discussão, optou pelo meu nome, porque a chapa estava muito masculinizada e eles acreditavam que uma mulher, assim, com meu histórico, iria ajudar bastante a chapa. É natural de Teresina, União, eu sou de de União. União, Uhum. terra da Regina, terra do Antônio José Medeiros. Aqui em Teresina, foi criada no Monte Castelo, é isso? Isso. Quando eu cheguei para Teresina, eu vim para estudar, com 7 anos de idade. Na minha época, a gente entrava na escola com 7 anos. Fui estudar Uhum. no Patronato Dom Barreto, que hoje é o instituto, depois fui para o Colégio das Irmãs e depois eu fiz a universidade. Então eu vim para Teresina muito cedo, que eu gosto demais dessa cidade. E fomos morar no primeiro na zona norte, depois no bairro Monte Castelo, onde eu fiz toda a minha trajetória de militância, né. Primeiro nos grupos de jovens, depois no Partido dos Trabalhadores, depois grupo de mulheres, grupo de negros e finalmente, né, depois do nosso primeiro governo, a minha, vereança. A senhora é suplente hoje de senador ou não? Do Marcelo Castro, Primeira a segunda suplente. É, suplente do do senador Marcelo senador Castro. Marcelo Castro. É. Então, a senhora disse que não pleiteou a reeleição para o terceiro mandato à Câmara de Vereadores por problemas particulares, Isso, familiares, mas foi. continuou na militância, Continuei. movimento feminino. De negros, né, que Uhum. por exemplo, o meu mestrado que eu fiz, a minha dissertação é exatamente sobre questão racial, né. Meu orientador foi o professor Musa Boakari, que é um americano negro e professor da universidade. Então eu prezo muito por esses 2 temas, né, a questão do negro e negras e das mulheres. Hoje a situação é pior para a mulher negra ou para o homem negro? Para a mulher, né, nem só as mulheres negras, mas também ou qualquer mulher, sempre a situação é mais difícil para as mulheres, né. E quando você faz o recorte para as mulheres negras, essa situação se torna mais difícil ainda. No entanto, né, nós temos evoluído, né. Algumas leis que nos protegem, as cotas raciais, os direitos cada vez mais estão, aumentando por conta da nossa luta mesmo, né. Porque é impossível um país com mais de 40% de sua população afrodescendente ainda não ter, direito de muitos benefícios que outras populações têm, né. Então, acredito que a luta está evoluindo cada dia, mas ainda tem muitas dívidas com essa população. Porque a mulher, além de ser uma mulher negra, há também hoje uma intensa violência, contra as mulheres, feminicídio, violência verbal em va por vários fatores, né. Exatamente. E quando você olha as estatísticas do feminicídio, o percentual de mulheres negras é maior
em termos de feminicídio do que de outras mulheres. Mas o feminicídio é algo que a gente tem que combater todo o tempo, né? É feminicídio zero. Por que que as mulheres têm que ser mortas? Pelo simples fato de serem mulheres, né? Então é uma luta bastante, imensa que nós temos. Agora dia 30, a primeira-dama, a Janja, ela virá aqui em Teresina para lançar exatamente o projeto Pacto contra a Violência da Mulher, que é um projeto, nacional. Então, todos os esforços estão sendo feitos, mas eu digo assim, tudo que se faz pela mulher ainda é pouco. Falta um trabalho nas escolas, desde quando o menino e a menina, ingressam na escola, nesse sentido? Olha, Wesley, a primeira etapa da socialização é na família, não é? Então começa a educação em casa, você, explicando que o homem não pode ser violento contra a mulher e nem a mulher deve aceitar a violência. Começa na escola, que é a primeira etapa da socialização. Depois vai para a escola, não, na família. Depois vai para a escola, não é? Que também deve ter esse tipo de educação. Quando eu fui vereadora, a pedido de um promotor, a Lei Maria da Penha, nós implantamos implantar nas escolas, né? E foi um trabalho muito bem feito. Hoje, a Lei Maria da Penha é uma ferramenta muito eficiente para muitos casos. Então, ela tem que começar cedo, né? A dizer para a menina e para o menino: você não pode ser grosseiro e violentar a mulher, sua irmã, e a mulher não deve aceitar também qualquer tipo de violência. A senhora chegou a sentir-se discriminada em algum momento da vida da senhora, profissional, como mulher, como professora? Bastante, Wes. Olha, mesmo no nosso governo, não é, eu sempre conto esse fato. Nosso primeiro governo e depois no segundo, que eu fui a primeira ouvidora do estado, em algumas reuniões, assembleias, e o neto era o secretário de fazenda, e eu chegava de braços dados com ele, Neto, o esposo da o meu senhora, Antônio esposo. Neto. E aí a recepcionista dizia: "Gostaríamos de registrar a presença do secretário Antônio Neto", e eu aí do lado dele, eu era invisível, né. Mas na mesma hora eu ia perguntar: "Por que que você não colocou meu nome? Eu sou ouvidora também, não é, cargo de primeiro escalão, se for por i", aí ela pedia desculpas e tal. É só um de vários exemplos que eu tenho, né, mas eu não deixo passar, né. Eu já tive várias ocasiões que sempre eu explico, né, eu digo: "Olha", as pessoas entendem, né, porque é uma cultura que foi, construída muito tempo, né, na nossa sociedade. E é difícil desconstruir, mas não é impossível. E agora a senhora, como primeira pré-candidata, a primeira suplência do pré-candidato ao Senado, Júlio César, de que forma a senhora pretende agir nessa eleição? Eu pretendo já estamos trabalhando, não é, pretendemos trabalhar Teresina, que é a minha área, que eu fui vereadora, 2 mandatos, né. Conheço a cidade, conheço lideranças, conheço pessoas, é uma das etapas. Inclusive, eu e o ex-vereador Rony Lustosa estamos coordenando Teresina. Então nós vamos trabalhar bastante para ele se tornar mais conhecido e ganhar os votos. Já chegaram às senhora as críticas que são feitas pelo fato do deputado federal Júlio César ter sido prefeito de Guadalupe, indicado pela ditadura, por ser de um partido que não vota no presidente Lula, que é o PSD, e a senhora ser a pré-candidata à primeira suplência dele? Houve, claro que houve, porque cada político tem a sua história, né, a sua história passada, e essa história faz parte da vida dele. Quanto a ser o prefeito indicado é constitucional, isso a gente não podia fazer nada. O fato dele, por exemplo, com relação ao impeachment, né, que ele votou a favor. Uhum. Nós entendemos, né, isso foi discutido no partido, que naquele momento ele seguia a orientação do partido dele, e ele não prometeu que ia votar contra o impeachment. Ele nunca disse, como outros que prometeram votar contra o impeachment e acabaram votando a favor. Então isso foi esclarecido e acredito que ele agora está com toda a vontade de apoiar o governo Lula, como já vem apoiando
em alguns casos. Então ele hoje, o deputado federal Júlio César, é totalmente aceito pelo Partido dos Trabalhadores. Totalmente aceito. Quando esteve na sede, ele assinou uma carta compromisso com relação às mulheres, de mais de 10 itens, se comprometendo, e nós, mulheres e todo o PT, nós cobramos, não é? E sabemos que o PT, ele não governa sozinho, ele tem que fazer alianças. Ainda não temos esse mérito de governarmos só. Então, a gente precisa fazer algumas alianças pontuais, como é agora nessa eleição, como já vinha sendo desde a primeira eleição, onde elegemos o nosso governador Wellington Dias, e estamos continuando. Qual é a análise que é feita no PT e pela senhora pelo fato do PSD ter um candidato à presidência da República, que é o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem um forte discurso contra o PT e o deputado federal Júlio César ser filiado a esse partido? Pois bem, primeiro, nossa democracia não permite apenas um partido, né? Nós somos favoráveis que existam vários partidos, como é o caso. Então, o PSD tem o seu candidato, né, como outros partidos, mas o deputado Júlio César, ele está na nossa aliança, né? E ele não vai votar no presidente do partido dele, ele vai votar no candidato a presidente do nosso partido, porque ele está na aliança e ele fez um compromisso, é uma aliança eleitoral que nós vamos cumprir até a nossa vitória, se Deus quiser. O PT vai no todo para a campanha dele, porque na base aliada há prefeitos do PT, do MDB, que votam no outro pré-candidato, que é o senador Ciro Nogueira, que é a oposição ao PT, ao MDB e ao PSD. Infelizmente, nessa dinâmica das eleições, na dinâmica da política, existem esses fatores, não é? A prefeito, deputado que é filiado ao PT, e aí não vai votar no nosso candidato, nosso pré-candidato, mas eu acredito que é uma dinâmica do partido das eleições. E eu acredito também que no decorrer dessas eleições, dessas campanhas, acho como se diz, as pedras vão se ajustar, não é? É isso que eu espero. Eles façam uma análise de quem vai ajudar mais o Piauí. Quem é que vai mais ajudar o Piauí entre esses candidatos? Então, eles irão fazer uma reflexão, não é? E farão a sua opção definitiva, acredito eu. Mas é uma democracia e a gente tem que respeitar. É a dinâmica da eleição. A senhora já foi vereadora por 2 vezes, é segunda suplente do senador Marcelo Castro, pré-candidata à primeira suplência do pré-candidato ao Senado, o deputado federal Júlio César, do PSD. Há uns 20 anos atrás foi estabelecido essa questão de 30% das vagas para mulheres. As mulheres hoje estão, suprindo essas vagas em 30% ou não? Qual é a dificuldade? Estão cumprindo, não é? Só que nós queremos é a paridade, não é? Eu escuto bastante todas as mulheres pré-candidatas dizerem: "Olha, eu não quero mais ser cota, eu não quero mais ser cota, eu quero ser, candidata de verdade, nós queremos é a paridade". No Congresso Nacional, nós tínhamos há algum tempo atrás, só em torno de 2% de candidatas eleitas mulheres. Em 2018, com o efeito Marielle, né, com a morte da Marielle, esse percentual passou para 18%, né, no Congresso Nacional, porque a morte da Marielle, ela revolucionou, ela morreu fisicamente, mas despertou muitas mulheres para a política, então aumentou esse percentual. Então nós mulheres, nós precisamos da paridade, porque nós fomos educadas para cuidar. Então, onde nós estamos, seja na política, seja no judiciário, seja em qualquer lugar, nós sempre fomos educados para cuidar. E quando estamos na política, como parlamentares, como prefeitas, nós cuidamos daquilo que não é nosso, que é a prefeitura, que são as pessoas, que são os projetos. E quando uma mulher faz um projeto, ela não beneficia só as mulheres, ela beneficia toda a sociedade, não é? Pois somos maioria, mais de 50%
da população. Então, a nossa luta é pela paridade. Mas nós já evoluímos bastante de não poder mais haver nenhuma chapa com a participação das mulheres. No PT, como é que esse assunto é tratado? Há um incentivo, por exemplo, por parte do diretório estadual, do diretório municipal e do nacional às mulheres negras, então? Olha, melhoramos bastante, mas não é fácil essa luta em todos os partidos, né. Mas nós melhoramos bastante, já temos mais mulheres candidatas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres LGBTQIA+, então nós estamos evoluindo, não é. Ainda não é o ideal, mas a gente trabalha para isso, nós, reivindicamos bastante e está melhorando, mas ainda precisamos ter mais direitos respeitados. A senhora citou a vinda à Teresina da primeira-dama, Janja da Silva. O que que ela vem fazer aqui em Teresina mesmo? Qual é a agenda e o que as mulheres do PT esperam dessa visita, principalmente da visita dela aqui? Ela vem lançar o projeto do Pacto pela contra a Violência da Mulher. Ela vem especificamente para isso, que ela está fazendo isso em todos os estados, né, e vai, cada vez mais envolver todas as mulheres, não só do PT, mas todas que fazem parte da aliança, todas as mulheres de um modo geral. Ela vem trazer essa mensagem que nós devemos, cada vez mais exigir o cumprimento dessa lei, desse pacto, para que as mulheres sejam respeitadas em toda a sua magnitude. É isso que ela vem tratar aqui em Teresina. A senhora sabe se ela vai estar com o governador Rafael Fonteles? Não, eu não sei a A agenda, agenda. né, a Uhum, agenda eu não sei. Eu só sei que ela vai ter esse encontro com as mulheres, uhum. mas a agenda específica não foi autorizada ainda a ser A divulgada. senhora entende que ela tem contribuído para, esse trabalho de conscientização contra a violência às mulheres? Demais, ela como primeira-dama, ela é uma mulher bastante visada, né, o que ela diz ou o que ela não diz, tem as interpretações favoráveis ou não, realmente ela é uma primeira-dama um pouco diferenciada, mas sempre querendo ajudar e melhorar a sociedade, não só das mulheres, mas de todo o conjunto da sociedade, né. É uma militante também, que ela tem uma experiência de militância, como outras primeiras-damas também tiveram, né. Mas só que nós estamos num momento que ela tem maior visibilidade, né, e ela procura cumprir esse papel. Positivamente, ela ajuda o governo do presidente Lula nesse setor de atenção às mulheres? Demais a ajuda, é tanto que essa missão dela percorrer todos os estados já faz parte desse compromisso do governo Lula com as mulheres. E nada melhor do que uma mulher que tem visibilidade, que é preparada, divulgar essa agenda, esse projeto do pacto contra a violência da mulher. Ex-vereadora de Teresina, Rosário Bezerra, pré-candidata a primeira suplente do pré-candidato ao Senado, o deputado federal Júlio César, pelo PSD. Em nome da produção do GP1 Podcast, eu agradeço à senhora por ter tirado precioso tempo da agenda para estar aqui conversando conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, Wes, que eu lhe vejo tanto lá na Assembleia do Tempo, quando eu lhe vi aqui, eu achei tão legal. Então, eu que agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, nem sei se pode chamar telespectador do GP1, por essa oportunidade de estar conversando com a população de Teresina e do Piauí. Ele vai também para todo o estado, não é isso? Pois é, muito Exatamente. obrigado pela oportunidade.